Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 25 de julho de 2025. Meus irmãos, eu queria que você assumisse o compromisso comigo de falar aos crentes desavisados, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de informação, ou até talvez por opção mesmo, tá? Porque me parece, irmãos, que o que eu vou falar aqui é muito sério. Vejam bem, me parece que a Bíblia, regra de fé e prática, hoje, em nossos dias, muitos crentes não a consideram mais como uma palavra profética, uma palavra fiel, verdadeira, cujo compromisso de Deus é que não vai passar um tio sequer. Porque ele disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Irmãos, eu vou deixar aqui uma fotografia e você assuma comigo o compromisso que você vai compartilhar este vídeo. Você vai comentar aqui e dar o like para que o alcance dele seja bem maior. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia que depois esse é o terceiro vídeo que eu estou publicando sobre o assunto que trata do relacionamento do Brasil com Israel atualmente? E você acredita que desde o terceiro vídeo, várias pessoas vieram aqui me contestar? Você não está me contestando, você está contestando as Sagradas Escrituras, ou por ignorância, ou por opção mesmo, ou porque você não acredita mais na Bíblia. Então, aproximadamente umas 40 pessoas depois, não é política, é uma realidade cristã. Umas 40 pessoas depois que eu publiquei aqui esse vídeo mostrando o risco, o perigo da maldição que beira o Brasil por causa da condição atual desse governo que tem não somente rejeitado, hostilizado, como até condenado nos vários fóruns o Estado de Israel. Irmãos, olhe, não compactue, não abra a sua boca. Imagina comigo, você vai viver 70, 80 anos. Eu vou colocar 100 anos. E depois desses 100 anos, você vai viver toda uma eternidade onde a Bíblia terá se cumprido de Gênesis a Apocalipse, após a sua morte. Na eternidade, você vai se dar conta que não valeu a pena você optar por uma ideologia política, apoiar candidatos ou defender filosofias contra a nação eleita de Deus. Qual o seu objetivo de fazer isso, irmãos? Eu vou deixar aqui uma fotografia e você vai se encarregar de mostrar às pessoas que se elas continuarem apoiando esse governo desastrado, esse governo das trevas, eu digo isso, não é assim, além de ser uma avaliação pelo que a gente conhece, e essa nossa avaliação é do ponto bíblico, da luz da palavra de Deus e da escatologia bíblica. Então a coisa é muito grave. Deixa eu, antes de mostrar essa fotografia, aqui que você vai se escandalizar. Irmãos, você que tem dado declarações aqui, inclusive algumas pessoas têm vindo aqui me atacar, porque eu defendo Israel. Não somente me atacar, como atacar Israel também, Jerusalém, negar as Escrituras. Saiba você, irmãos, que você é livre, vocês são livres para pensar, não somente por conta da Constituição Federal brasileira, que lhe dá esse direito de você livremente pensar e se expressar. Não é isso não. Você é livre porque o Deus, o dono da vida, que deu a você a existência, ele permite que você viva a sua vida da maneira que você quiser. Mas uma coisa saiba, que Deus trará a juízo tudo aquilo que você pensou, praticou, ou idealizou, ou mesmo que tenha contribuído para que as coisas fossem em desacordo com a palavra de Deus. Você, olhe, preste atenção, você está correndo um grande risco e perigo.
se arrependa, ame Israel, adore o Deus de Israel, ore pela paz de Jerusalém, para que dentro dos seus muros, como diz o nosso salmo, me parece que é o 126, haja paz em Jerusalém. Eu quero ler em Zacarias, que é um livro de visões, um livro profético, capítulo 1, versículo 14, diz assim, o final do versículo: com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, falando de Deus a respeito de Jerusalém. No mesmo livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, está dizendo assim: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ainda não aconteceu, mas aqui está falando, mas vai acontecer, está falando do cuidado, da proteção, da fidelidade de Deus com a sua escolha. Ele é soberano, escolhe quem quer e rejeita quem quer. E ainda, no capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias dizendo que Deus deu a ele essa visão. E o livro de Zacarias é um livro profético, é um livro escatológico, que fala das coisas dos últimos tempos. E aproveitando, você lembra-se aquela palavra entre parênteses, tá, irmãos? Porque aqui é uma coisa e outra, mas que eu não saio da palavra e nem do objetivo deste canal. Você lembra-se que o falso profeta Albérico Inácio, na cidade do Cabo, ele disse: porque quem toca no homem de Deus, no homem do Senhor, falando do pastor dele, né, que mente, que é desregrado, cheio de desvio de conduta e não se arrepende. Ah, irmão José, mas você fala porque ele é pastor e aqui é a autoridade da palavra de Deus. Então o Albérico Inácio disse: Deus vai queimar a tua língua e fazê-la apodrecer dentro da sua boca. Que atrevimento, que audácia, tomar o lugar de quem? De Deus, que revelou, olha agora a informação, revelou ao profeta Zacarias que nos fins dos tempos as nações afluirão para cercar e destruir Jerusalém. Mas Deus vai descer para livrá-lo. Lembra-se do cuidado dele? Lembra-se do muro de fogo em redor de Jerusalém? Lembra-se de quem toca nela, toca na menina dos olhos dele. Ele descerá e lutará por Jerusalém contra as suas nações inimigas. E uma das armas que a Bíblia registra aqui no livro de Zacarias é que, estando eles andando, os seus olhos apodrecerão nas órbitas, e a sua língua e as suas línguas apodrecerão. Então, Deus haverá de guerrear, de lutar contra, nesses termos, aqueles que cercarem Jerusalém para destruir. Então, é pouco o zelo, é pouco o cuidado. Será que este muro de fogo em volta da cidade santa, onde Jesus palmilhou, e lá onde ele vai regressar, e cidade tal que o Satanás, assim, durante todo o tempo da humanidade, ou seja, não durante todo o tempo, mas depois que Deus deu essa terra ao povo judeu, Satanás tenta destruí-la. E ninguém jamais consegue destruí-la. Então, irmãos, pelo amor de Deus, vai estudar a Bíblia racionalmente, vai ler, deixa as tuas paixões por esse governo corrupto, insensato, esse governo que tem trazido inúmeros prejuízos, principalmente prejuízos no campo espiritual. Falta aproximadamente 1 ano e 6 meses para o seu término, mas as consequências danosas permanecerão sobre o povo brasileiro. Então, tenha cuidado. Veja essa fotografia e perceba qual é o alinhamento desse governo. O que é que ele prega? O que é que ele senta nessa roda
fazendo coro para não somente condenar, mas para prejudicar, para hostilizar, para isolar, para destruir a Cidade Santa. Irmãos, isso é ou não é uma obra satânica, diabólica? Então preste atenção a quem Israel, eu já disse aqui e vou dizer novamente, lutando para sobreviver contra 7 frentes de guerra, foguetes balísticos, lá no dia 7 de outubro, né, de 2023, houve aquela barbárie, Israel lutando contra todo esse povo, 7 nações, 7 frentes de batalha, dia e noite, noite e dia. Você já pensou, irmão? As pessoas correndo para os bunkers para proteger-se, pessoas morrendo na rua, ataques, né, por aqueles que não têm compromisso com a humanidade, e você e esse governo brasileiro apoiando isso. Eu disse aqui ontem que Israel foi discursar na ONU, tanto ano passado como agora, e quando Israel toma a tribuna, o Brasil, através de sua diplomacia, deixa a reunião e se retira, dando as costas para quem Deus abençoou. Irmãos, tenha cuidado, não apoie isso não. Vejam essa fotografia. Essa solenidade foi durante a posse do presidente do Irã. Então esse primeiro homem dentro do círculo é o Chuchu Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil. Esse segundo homem, o Routis, responsável por vários foguetes balísticos contra Israel, drones, afundou inúmeros navios lá no Oriente. O segundo, Jihad Islâmica, guerra total contra Israel. O Hezbollah, você bem sabe, nem se fala. E o Hamas, o líder, que foi responsável por toda aquela barbaridade no dia 7 de outubro de 2025, ano passado. Então, irmãos, tenha cuidado. Veja com quem esse governo corrupto, desastroso está se alinhando. Quem quer, não somente quer destruir Israel, mas como tem feito tudo para tirar a paz de dentro dos muros de Jerusalém. Então, irmão, eu espero que você não se revolte contra mim. Eu espero, até porque não vai adiantar absolutamente nada, tá? Você jamais pode falar o que quiser, você jamais vai me atingir. Mas essa sua opção, essas suas palavras, essas suas atitudes, com certeza, não vão ser boas para você. Porque você vai ficar do lado contrário ao lado que Deus está, que é o lado por compromisso, por fidelidade a Abraão, a Isaac e a Jacó, e por fidelidade ao seu plano estabelecido. Quem é você para, nesse lapso de tempo temporal que você vive, você se opor aos planos de Deus? Que goste, que não goste, você tem que aceitar a vontade soberana de Deus. Então, crente, faz o seguinte: te arrepende, lê a Bíblia, examina, deixa de lado essas ideologias, essa visão política distorcida que no mundo inteiro não deu ao povo o que prometia. Pelo contrário, é assim, responsável pelo caos social, econômico, político e até religioso. E por que você, que diz que é crente, apoia uma coisa dessa? Então tenha cuidado, porque esse apoio se reverberará, sem sombras de dúvida, na eternidade. E lá não vai ter companheiros, não vai ter partidos para lhe defender, tá? Muita gente vem aqui e fala, eu nem sequer respondo, escrevo. Por quê? O que escrevem mostra uma total e completa ignorância a respeito desse assunto. Obviamente aqui quero agradecer a você que sensatamente conhece, contribui, ensina, mostra a realidade, e saiba você que também esse trabalho seu, somado ao meu, por certo, Deus se agrada. Que Deus em Cristo a todos abençoe.